Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é dia 2 de agosto, quarta-feira. O programa está só começando, eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Jovem de 19 anos é assassinado no Jorge Teixeira. O crime teria acontecido durante um encontro com uma mulher que ele conheceu na internet. No momento desse encontro, essa mulher chegou acompanhada de 3 homens em uma motocicleta. Eles se aproximaram da vítima e dispararam 4 tiros. Polícia prende em flagrante trio que assaltava ônibus na Torquato Tapajós. Temperaturas mais altas e ausência de chuvas favorecem queimadas na área urbana. Somente no mês de junho foram registradas 16 ocorrências aqui na capital, mais que o dobro do ano passado. A multa para quem é flagrado fazendo queimada pode chegar a R$25 mil. A Secretaria promete aumentar a fiscalização até o mês de outubro. No quadro Na Ponta do Lápis, a gente mostra como a crise econômica do país influenciou no poder de compra do consumidor. A gente fica com medo, a gente compra porque precisa comprar, senão não sai para comprar. Eleições 2017, ministro Lewandowski faz consulta à presidente do TSE e o pleito no Amazonas segue indefinido. Aqui no estúdio, o Manhã no Ar dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo tampão. Nosso convidado de hoje é José Ricardo, do PT. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas 2 minutos, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, é muito simples. Então manda para mim a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar uma mensagem de áudio ou vídeo. Anota aí o nosso WhatsApp, que é o 99225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa essa edição falando de um homem que foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos de fazer arrastão na Avenida Grande Circular. Com eles, a polícia apreendeu armas de fogo, joias e celulares. Um crime que hoje é bastante comum, principalmente nas zonas norte e leste da cidade. Arrastões. Geralmente, os criminosos utilizam motos como estas aqui. E geralmente, em dupla, um piloto e um comparsa na garupa, que fica armado, esperando o momento certo. Uma bobeira, uma pessoa que está numa parada de ônibus, falando ao celular, com bolsa, com alguns objetos. Eles param, sacam a arma e anunciam um assalto. Pelo menos 3 pessoas foram vítimas na Avenida Grande Circular, no bairro Tancredo Neves. Vítimas, mais uma vez, de arrastões. Eles me pararam primeiro, aí pediram o celular, eu dei, eu estava com a minha filha no colo. Aí quando eu dei o celular, eles pediram a bolsa. Minha bolsa estava de documento, eu não quis dar. Aí eles deram um tiro pro meu pé e eu soltei a bolsa, né? Eles pegaram e saíram, arrancaram na moto. Eu estava saindo do fórum, aí eu estava no telefone, quando eles chegaram e apontaram a arma e pediram o celular. Aí teve um rapaz que viu tudo e aí falou, para aí, seu vagabundo, para aí. Aí ele pegou e ainda atirou 2 vezes ainda contra a gente. Após o crime, os assaltantes, achando que iam se dar bem, já estavam voltando no fim da manhã para a base. Só que quando chegaram no bairro Cidade de Deus, eles avistaram esta viatura da Polícia Militar, da Força Tática, fazendo patrulhamento. Tentaram fugir, só que os soldados perceberam a ação suspeita e já começou a perseguição. Vocês conseguiram prender esses 2 criminosos ainda aqui no bairro Cidade de Deus? Sim, já precisamente na Avenida Francisca Mendes, nós estávamos vindo sentido aqui Adolfo Duque, quando nós avistamos essa MT, que também, ao perceber a nossa presença, fez o retorno de imediato e começou a empreender fuga, né? Fomos ao alcance da mesma, conseguimos abordar os 2, né? Demos ordem de parada e, ao fazer a revista, foi encontrado na cintura do que estava no garupa um revólver calibre 82, com 2 munições intactas e a numeração suprimida.
né? Foi também feita uma revista na mochila do que estava pilotando, inclusive o que estava pilotando era um menor. Ele nos informou depois que era por ser o menor, né, que nesse momento aí, quando envolve arma de fogo, a gente tem que ter uma certa mais atenção, uma atenção redobrada. E ao verificar, ele mesmo depois nos falou que estava na aula, ficou apenas até o terceiro tempo de aula e saiu e convidou o outro colega para fazer um bico, né, como eles falam, um bico aí. E começaram a fazer arrastão em toda a área da Grande Circular, abrangendo Tancredo Neves, Jorge Teixeira, e as vítimas que eles tiveram oportunidade de abordar, eles surrupiaram, roubaram, furtaram roubaram seus celulares, né, seus pertences, inclusive documentos, as mesmas afirmam que perderam seus documentos, né? Os criminosos foram trazidos aqui para o 13º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro Cidade de Deus. Com eles foi apreendido esta moto, modelo Apache, de placa NOU 8975, que não há restrição de roubo. A proprietária é uma mulher e possivelmente os policiais devem investigar a procedência, porque que essa moto está envolvida nesse roubo, nesse arrastão aqui na Zona Leste. Ainda tem aqui 4 celulares das vítimas, joias, um revólver calibre 32 com 2 munições, o restante já havia sido deflagrado, e aqui a mochila utilizada pelos bandidos. Um dos criminosos foi identificado como Andrei Rodrigues de Lima, de 20 anos. O Andrei, inclusive, já tem passagem pela polícia. 3 vezes no tráfico, né? Ele, desde quando era menor, já praticava o crime. E agora, mais uma vez, ele está sendo preso. E ele vai ser autuado em flagrante, vai ser levado à audiência de custódia. E a justiça vai definir se ele vai responder em liberdade ou solto. E 3 homens assaltaram um ônibus da linha 038 na tarde de ontem. Isso aconteceu na Avenida Torquato Tapajós. O trio foi surpreendido pela polícia no momento em que descia do coletivo. Nós viemos aqui no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, no 18º Distrito Integrado de Polícia, acompanhar mais uma ocorrência de assalto a ônibus. Dessa vez no ônibus da linha 038, que estava no sentido centro-bairro, na Avenida Torquato Tapajós. Os policiais perceberam a forma do motorista do ônibus dirigir e, de repente, viram que tinha algo errado acontecendo e decidiram agir. O tenente Fábio Bastos estava nessa viatura e acompanhou esta ocorrência. Tenente, como é que foi que aconteceu isso no momento em que vocês estavam na Torquato Tapajós? A gente estava em patrulhamento, indo verificar uma ocorrência de suposto assalto também lá na situação do Viver Melhor, lá na área do Viver Melhor 4. E no meio do caminho, lá antes da Expo Agro, a gente verificou que esse coletivo estava aí para um lado e para o outro, trancando os carros no meio da rua, e o motorista resolveu parar atravessado na rua. Foi o momento que a gente resolveu realizar a abordagem no coletivo. No momento que a gente cercava o coletivo, os elementos desceram aí com armas em punho. Pelo que eu pude ver, eram 2 armas, um calibre 38 e uma espingarda calibre 20, e trocaram tiros com a guarnição. Foram presos dentro da casa da sogra de um deles e conseguimos recuperar 9 telefones e mais a espingarda. E no outro assalto, 3 criminosos entraram no ônibus executivo que faz a linha Centro-Nova Cidade. Eles anunciaram o assalto e ameaçaram os passageiros com uma faca e um revólver. No momento da fuga, os acusados se atrapalharam e foram detidos pelos próprios passageiros. 3 homens entraram neste veículo, também no centro da cidade. E quando chegaram ali pela Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, no momento em que eles iam descer do veículo, eles anunciaram o assalto. Alguns deles estavam armados, uns com armas de fogo, outro com faca. Mas nesse caso aqui, passageiros reagiram e um deles foi preso. Nós vamos conversar com uma das pessoas que estava no veículo e ele passa detalhes para a gente do que aconteceu. No momento em que eles anunciaram o assalto, o que foi que aconteceu? O que eles disseram? Como eles estavam armados? Fala pra gente o que ocorreu dentro do ônibus. Um tava com escopeta, outro tava com uma faca. Aí foi quando o motorista parou o carro, entendeu? Aí eles foram saíram. Aí quando foi, teve luta corporal com um dos passageiros, entendeu? E a gente pegou conseguiu pegar um. Os 2 fugiram. Quando ele fugiu, o outro largou de bala.
pra cima do motorista, né? Disparou quantos tiros contra o ônibus? 3 tiros. Aí o motorista saiu em fuga no meio da principal. Enquanto o motorista fugia, tinha um dos assaltantes preso. Preso aqui, que o pessoal agarraram. E o material que eles roubaram no momento em que eles anunciaram a ação? Levaram o celular, cordão, a renda, entendeu? Tudo isso. Alguns dos tiros feitos contra o ônibus do transporte executivo atingiu essa janela aqui que ficou totalmente quebrada. O outro disparo foi feito aqui, olha. E por essa imagem a gente consegue perceber o risco que correram tanto o motorista quanto os passageiros deste ônibus do transporte executivo. Quando a gente entra aqui, dá para ter uma ideia do que foi que aconteceu durante esse assalto. A gente tem vidros quebrados, no piso do veículo a gente vê marcas de sangue, que segundo as pessoas com quem a gente conversou, é sangue do suspeito que foi detido. Depois de ele ter sido preso pelos passageiros, ele também foi agredido aqui dentro do ônibus. Na cabine do motorista a gente também vê bastante sangue lá, porque o motorista foi atingido com uma coronhada na cabeça. Depois dessa ocorrência, o veículo foi trazido aqui para o 18º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. O suspeito detido foi levado para o hospital para receber cuidados médicos e ainda não foi identificado. Já os outros 2 conseguiram fugir com os pertences dos passageiros, ainda não foram encontrados. E agora a gente vai mostrar mais um caso de violência contra a mulher. Uma auxiliar de serviços gerais foi agredida pelo ex-companheiro depois de uma discussão. E tudo isso aconteceu na frente da filha de 4 anos. A repórter Mayara Rocha conta os detalhes dessa história. A gente vai contar para você a partir de agora uma história de amor que terminou com muita mágoa, dor e arrependimento. Veja só essas fotos. O rosto da vítima está praticamente desfigurado. Essa mulher que você está vendo nas imagens se chama Normélia Viana e tem 29 anos. Em 2011, ela acreditava ter encontrado o grande amor da sua vida, o Kleber Castro. Eles nunca assumiram namoro, mas ficavam esporadicamente. E desse relacionamento nasceu a filha do casal, que hoje tem 4 anos de idade. Na época, o autor dessas agressões era bastante carinhoso, zeloso com a vítima. Só que com o passar dos anos, essa história mudou. Ele tinha diversas crises de ciúmes. E a Normélia, claro, apaixonada, acreditava que aquilo ali era normal. Não se deu conta de que se tratava de um relacionamento abusivo. Só que ela imaginava que isso fosse melhorar com o passar do tempo. Só que não foi isso que aconteceu. Ele começou com as agressões verbais, usando palavras de baixo calão, e posteriormente começaram as agressões físicas. Um empurrão, um chute, só que as coisas evoluíram. E na última terça-feira da semana passada, a situação piorou. A Normélia foi até a casa desse agressor, juntamente com a filha, e durante uma discussão, ele começou a agredi-la. Tudo isso bem diante da filha, que só tem 4 anos de idade. E a Normélia ficou assim, com o rosto totalmente desfigurado, se sentindo sozinha, abandonada, conseguiu fugir da casa desse agressor, desceu as escadas e por volta da meia-noite, no meio da rua, sozinha, com a filha menor, pela primeira vez na vida, decidiu denunciar o Kleber. Foi nesse momento que ela ligou para a polícia, em busca de ajuda. Ela ligou para o 190 3 vezes, só que a polícia não apareceu. Veja só o relato dela. Depois do momento que eu fui agredida, eu saí da casa dele, aí eu fiquei sem ação, tipo, de ir atrás de alguém para me ajudar, porque já era quase meia-noite e a rua estava completamente isolada. Eu peguei e liguei para o 190 3 vezes e eu esperei a noite toda e não chegou para fazer nada. Eu liguei
Aí eles falavam que não iam porque eu já tinha saído do local onde eu tinha sido agredida, não estava mais sendo agredida e eles tinham outras prioridades. Ou seja, pela primeira vez, Normélia teve a coragem de denunciar o agressor, mas teve o pedido de ajuda negado. E hoje ela teme que a situação possa piorar, já que, de acordo com os vizinhos, o Kleber, o agressor, anda rondando a casa dela e promete finalizar o serviço. Eu, desde o dia que eu fui agredida, eu não fui na minha casa, mas pelo fato de as pessoas estarem falando que ele fala em invadir a minha casa. E eu moro sozinha com a minha filha, tanto que eu tô dormindo na casa de amigos que me acolheram, pelo fato de eu estar com medo dele. E ele tá andando de moto na rua, tipo como se não tivesse acontecido nada. Normélia ainda está bastante assustada com toda a situação. A filha de 4 anos tem medo de ir à escola, ou seja, o trauma psicológico abalou essa criança. Assustada mesmo, só fala no que ouviu o pai fazer com a mãe, né? Não consegue ir para a escola, já tem 3 dias sem ir para a escola, porque tem medo, fala que o Clebinho vai bater, machucar a mãe dela novamente. Toda hora que acorda assustada de noite, chorando, e lembra tudo o que ela viu. Todo o caso foi registrado aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. E um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros de arma de fogo no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. O estudante havia marcado um encontro com uma mulher que conheceu por meio de uma rede social. Ele foi surpreendido por criminosos em uma lanchonete. A mulher teria fugido com os suspeitos, levando o celular do jovem. A polícia está trabalhando para identificar o grupo. Com quem você está conversando pela internet? Será que essa pessoa do outro lado da telinha é de total confiança? A ferramenta tem sido bastante útil para algumas pessoas, porém, os criminosos estão usando para praticar o crime. Foi o que aconteceu aqui na Avenida Hilário Gurgel, no bairro Jorge Teixeira. Alexandre Pimentel, de 19 anos, estudante, conheceu uma mulher pelas redes sociais. Eles começaram a trocar mensagens alguns dias e decidiram marcar um encontro em uma lanchonete. No momento desse encontro, essa mulher chegou acompanhada de 3 homens em uma motocicleta. Eles se aproximaram da vítima e dispararam 4 tiros. A gente ainda consegue ver as marcas e também o vidro do carro. O tiro atingiu o tórax da vítima. Ele foi socorrido aqui do local ainda com vida para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Lá, ele confessou que foi uma emboscada da mulher. No momento do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os criminosos fugiram com o telefone da vítima, assim como a mulher. A polícia ainda não conseguiu identificar eles. Alexandre era casado, a esposa estava gestante e ele avisou para a família que iria em uma farmácia, mas na verdade estava indo se encontrar com a mulher que conheceu pelo Facebook. A Delegacia em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. E com a intensificação do verão amazônico, é comum a preocupação com as queimadas urbanas. Somente no mês de junho foram registradas 16 ocorrências. Isso é mais que o dobro do mesmo período do ano passado. Nesses meses de sol intenso e forte calor, é comum ocorrerem as chamadas queimadas urbanas, muitas vezes provocadas por falta de cuidado da população. Por brincadeiras ou apenas para fazer a limpeza do terreno, visto que às vezes você tem o acúmulo da vegetação e as pessoas tentam utilizar dessa forma para fazer limpeza. Nos primeiros 6 meses deste ano, já foram registradas 25 ocorrências desse tipo. Mas no mês de junho, o número de denúncias foi mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. O que aumenta a preocupação porque estamos no começo do chamado verão amazônico. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lembra ainda que provocar queimadas é crime. E é considerado no Código Ambiental, nos códigos ambientais, crime ambiental você gerar essa queimada, gerar essa situação de gases no espaço atmosférico, né?
A multa para quem é flagrado fazendo queimada pode chegar a R$ 25 mil. A Secretaria promete aumentar a fiscalização até o mês de outubro e investir na orientação. Nós temos constantemente divulgado essa situação, esclarecendo a problemática do lixo, da fumaça, e temos tido sim um retorno da sociedade, um retorno das comunidades. E se você quiser, também pode denunciar pelo telefone 0800 092 2000 ou, em caso de incêndio, acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Esses são os números para você fazer a sua denúncia, caso tenha algum caso de queimada urbana próximo a você. E olha, a previsão é que nos próximos meses esse número tende a aumentar pelas altas temperaturas, principalmente agora no período de agosto, setembro e outubro. E a desativação do Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes, mais conhecido como Eduardinho, deveria ter iniciado ontem, mas a mudança foi adiada para a semana que vem, depois das eleições. A desativação vai começar no dia 9 de agosto. Por causa do fluxo de equipes em campanha eleitoral, a Infraero achou melhor deixar a mudança para depois do primeiro turno. O Terminal 2 recebe os voos regionais e fretados para o interior do estado e fica a maior parte dos meses assim, praticamente vazio. Conhecido como Eduardinho, o Terminal 2 foi reformado em 2014. A obra custou mais de 20 milhões de reais e ampliou a capacidade de atendimento para 2 milhões de passageiros por ano. Mas hoje, o movimento não chega a 10% disso. Em 2014, ano da Copa, o Eduardinho fez 762 mil embarques. Em 2015, caiu para 402 mil. E em 2016 para 132 mil. Segundo a Infraero, a queda no movimento foi uma surpresa. E para evitar mais prejuízos, as 12 companhias de lojistas que operam no Terminal 2 vão ser transferidos para o Terminal 1, o principal do aeroporto. A empresa garante que há estrutura de sobra para receber as aeronaves do Eduardinho e dar mais conforto aos passageiros. Com a mudança, o superintendente da Infraero espera uma economia de 4 a 5 milhões de reais por ano. Resta agora saber o que vai ser do prédio após a desativação. Em breve, uma licitação para a parte comercial. E aí ele vai ser exclusivamente comercial. Quem está acostumado a pegar voo no Eduardinho não gosta muito da mudança. Eu penso que no Eduardão vai ter mais quantidade de pessoas, um pouco mais de burocracia e tudo isso, né? Mas eu acho uma pena que foi gasto dinheiro à toa, né? Quase, né? Eu devia ter pensado antes, né? Você sabia que pessoas com autismo, doenças graves no coração ou hérnia de disco têm direito a comprar automóveis com 30% de desconto? O Detran lançou uma cartilha que mostra como conseguir esse benefício, garantido por lei. A cartilha mostra passo a passo como pessoas com doenças físicas, mentais ou visuais severas podem conseguir isenção de impostos na compra de automóveis novos e também a carteira de habilitação especial. Em média, 110 pessoas por mês procuram o Departamento de Trânsito para solicitar o benefício. Mas para o Detran existe muito mais gente que desconhece esse direito. As pessoas procurem, porque todas as pessoas que tenham qualquer patologia, procurem o Detran, porque tem direito sim de ter a sua habilitação e dirigir. Os benefícios valem para pacientes com amputações, cardiopatia, doenças neurológicas degenerativas, hérnia de disco, insuficiência renal, autismo, entre outros problemas graves. Por lei, essas pessoas podem conseguir descontos de até 30% no valor do automóvel 0 km. Isso vai facilitar muito a vida da pessoa com deficiência e dos seus familiares. Sem dúvida, vai contribuir para a sociedade como um todo. E o mês de agosto vai ser dedicado à amamentação. E tem programação especial na cidade. Tudo para lembrar que o aleitamento não deve ser uma obrigação somente da mãe do bebê, mas a família precisa estar envolvida nesse momento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano 1,5 milhão de mortes poderiam ter sido evitadas por meio do aleitamento materno. Por isso, Lucimar, a mãe de Patrick, de apenas um dia, sabe muito bem da importância de amamentar. Evita várias doenças, né? Fortalece ele mais e o vínculo com a mãe fica mais.
E para reforçar essa ideia, a Secretaria de Saúde do município vai promover durante todo o mês de agosto uma série de atividades. Nós vamos estar nas nossas unidades de saúde, nas maternidades, nos bancos de leite, nas creches, nas escolas, ou seja, a sociedade toda mobilizada para estar incentivando a amamentação. A intenção é também garantir que Manaus se mantenha acima da média nacional de crianças amamentadas, exclusivamente com leite materno até o 6º mês de vida. E nesse processo de conscientização, a campanha Agosto Dourado quer contar também com o apoio da família, principalmente dos pais. É muito importante dar esse apoio, né, porque ele precisa também se alimentar bem. É importante ficar junto com ele, junto com a mãe, para ele nascer saudável, com saúde. E uma das programações do Agosto Dourado é a Hora do Mamacho, no próximo sábado, na Praça São Sebastião, com a reunião de várias mães que vão amamentar em plena praça pública. Uma forma de demonstrar que esse ato não deve ser reprimido, e sim incentivado. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então, a hora é agora. Oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade. Na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos metros do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem, de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil. São R$ 411.930 de desconto. Com isso, você pode mobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220 por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar e com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche negócio. Outras informações no 3625-2525 ou pelo WhatsApp 982465505. E agora a gente vai para o intervalo comercial, mas ainda hoje a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. E o nosso convidado de hoje é José Ricardo, do PP. Tem ainda o nosso quadro Na Ponta do Lápis. E nós vamos mostrar como a crise econômica deu uma freada no consumo. É um instante só, não saia daí.